Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar hoje 5 processos sobre a correção monetária da poupança durante os planos econômicos das décadas de 80 e 90. Os recursos foram apresentados por bancos e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONSIF. Eles questionam a correção monetária da poupança durante os planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1 e 2. O julgamento desses recursos poderá solucionar mais de 390 mil processos. A União, a Caixa Econômica Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, participam como amigos da Corte. O IDEC espera que a própria jurisprudência do STF se mantenha favorável aos poupadores, de forma que os bancos continuem sendo responsabilizados por ressarcir as diferenças deixadas de ser, as diferenças não creditadas nas contas poupanças da época. Este economista aposentado do Banco Central participou dessas mudanças e explica que se os bancos tiverem que pagar de acordo com a inflação da época, muitos poderão não resistir. Vai criar um desequilíbrio patrimonial e isso pode originar um risco para o sistema, porque você vai fragilizar parte das instituições. Tem instituições que vão aguentar isso, mas outras não. E a gente continua falando sobre a pauta de julgamento de hoje do STF. E a gente recebe aqui no estúdio, não a doutora Gisele Reis, como todo mundo está acostumado, mas sim a doutora Karina Zoculoto, consultora jurídica da TV Justiça. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Um dos processos se dá por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso, doutora? Nós temos essa discussão sobre a correção, sobre um outro índice a ser aplicado como forma de minimizar as perdas dos poupadores. Nós temos 4 recursos extraordinários e uma ADPF, que é justamente essa ação que surgiu em 1988, com a Constituição de 88, que busca justamente proteger o ordenamento jurídico, quando houver uma ameaça ou uma lesão efetivamente ao que se denominou pela Constituição de preceito fundamental. A Lei 9882, que regulamenta esse tipo de ação aqui no Supremo, ela não determina o que é um preceito fundamental, mas pode, de acordo com a jurisprudência do Supremo, ser definido como uma violação a qualquer direito fundamental, por exemplo. E o que se argumenta aqui é que essa perda em razão do índice da correção que foi feita nas poupanças prejudicaria o chamado direito adquirido dos poupadores. E o direito adquirido está elencado entre os rolos tidos como cláusulas pétreas e também um direito fundamental. Doutora Karina, o julgamento nesse caso será em conjunto? É possível que ele ocorra em conjunto. O próprio regimento interno da Suprema Corte permite que isso aconteça. Mas nós temos, como eu disse, 5 processos. O relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o ministro Ricardo Lewandowski, 2 recursos extraordinários são relatados pelo ministro Dias Toffoli e 2 recursos extraordinários pelo ministro Gilmar Mendes. Então, é possível que a dinâmica ocorra relatório sumário de cada um dos relatores sobre cada um dos processos em que detém a relatoria, após sustentações orais, tanto do autor da DPF como dos recorrentes, e também dos amici curiae, que são vários, os amigos da corte, que a gente sempre vê nessas ações. Foram convocados, né? Alguns, inclusive, pedem para ingressar na ação e são deferidos e os pedidos são deferidos pelo próprio relator, e, em seguida, os debates jurídicos acerca dessa proposição, que deve alcançar pelo menos 400 mil poupadores e ações na Justiça. Doutora Karina, fala-se em expurgo inflacionário. No que consiste esse termo? Expurgo inflacionário é assim, quando você tem um determinado saldo e que vai ter aplicado a ele uma correção monetária. Se o índice que é aplicado não corresponde ao valor da inflação da época, você vai ter uma perda no valor dessa moeda, vai haver uma perda efetiva. E justamente essa diferença que você vai buscar entre o índice aplicado e o valor da inflação é o que se denomina expurgo inflacionário. Tá certo. Doutora Karina, os ministros do Supremo também podem concluir o julgamento que declarou inconstitucional uma norma do Acre que permitiu a contratação de servidores sem concurso público. Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essa norma do Estado. Os ministros começaram a discutir como essa decisão deverá ser aplicada pelo Acre. Além disso, o plenário do STF rejeitou o pedido do Estado
para que o prazo para a realização de um novo concurso fosse estendido para 24 meses. Apesar da determinação da Constituição de 1988, o Acre não realizava concurso até 1994. Com a emenda à Constituição do Estado, em julho de 2005, permitiu a efetivação de mais de 11 mil servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994 nos 3 poderes do Estado. A maioria desses trabalhadores atua em serviços essenciais como saúde, segurança pública e educação. O ministro Dias Toffoli, relator da ação, propôs que a decisão do Supremo seja ajustada no sentido de manter o contrato dos trabalhadores por 12 meses a partir da publicação da determinação da Corte, até que a administração pública do Acre realize todo o processo de seleção sem prejuízo dos serviços essenciais à população. O Estado não tomou a providência num tempo razoável e gerou realmente situações aí de vida que se consolidaram, que hoje teria assim, um impacto negativo tremendo aqui no âmbito do nosso Estado. Bom, doutora Karina, explica para a gente o que é modulação de efeito. O Supremo já declarou que a lei é inconstitucional. A regra é o princípio do concurso público. Quem for contratado para administração, fora dos casos excepcionais da temporariedade, estaria violando, e como foi dito pelo Supremo, há uma inconstitucionalidade. Os ministros, eles podem determinar em que momento essa decisão do Supremo passará a valer. Então, nós estamos diante da eficácia temporal da decisão proferida nessa ação direta de inconstitucionalidade. Como regra prevista na lei da ação direta de inconstitucionalidade, o efeito que a gente denomina é ex tunc, retroage à data do início da lei quando ela foi promulgada. Mas o ministro Dias Toffoli propôs a modulação de efeitos, que também é prevista nessa lei. Quando, em situações em que está em jogo uma segurança jurídica ou um excepcional interesse social, é possível que os ministros determinem qual é o momento em que essa decisão passará a valer. E para o ministro Dias Toffoli, a proposta que ele fez, e é isso que está em votação e deve ser retomado no julgamento de hoje à tarde, é de que após a publicação da ata do julgamento, da conclusão do julgamento pelo Supremo, que pode acontecer hoje, o Estado do Acre tenha 12 meses para promover os concursos públicos e efetivar as pessoas e contratar as pessoas para o exercício das atividades desses cargos que foram julgados inconstitucionais. Doutora Karina, qual a consequência dessa decisão tomada pelo STF? A consequência é de que essas pessoas que já estão no cargo, eles vão integrar um chamado quadro temporário em extinção. E à medida que eles forem vagando, essas contratações serão feitas agora sim por meio de concurso público. Para o ministro Dias Toffoli, esse prazo de 12 meses é imprescindível para que o Estado possa organizar esse concurso e ir fazendo e alocando essas pessoas da forma constitucionalmente prevista, que é pela via do concurso público.